De promissor a assustador, o futuro com a inteligência artificial esconde perguntas que estamos nos esquecendo de fazer. Quem vai tentar ajudar a responder um pouco dessas questões é a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso, que está conosco toda semana no Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem com você? Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes e espectadores. Então, Beth, a verdade é que a gente está muito automatizada, né, na nossa busca de interação com esse mundo virtual e a gente não pergunta se o nosso emprego, nossa privacidade, a nossa família e ainda mais o nosso futuro está seguro. Há uma resposta para isso, Beth? Exatamente, Márcio. Na semana passada, a gente falou aqui no Papo de Futuro sobre a dependência bioquímica que a internet causa. A gente lembrou que os algoritmos, que são esses sistemas que causam, que enviam mensagens e impulsos para gerar em nós sensações e emoções, e como eles oferecem risco à nossa saúde. E eu acho que a gente já está suficientemente alertado de que o tempo excessivo de tela acaba não sendo muito favorável, muito benéfico. O que a gente não sabe, Márcio, é exatamente por que ninguém faz nada com esse tipo de informação. A academia tem lançado diversos alertas sobre os malefícios que a internet faz. E o sistema de plataformização, as plataformas digitais, que tem imposto ao mundo em larga escala uma perda de direitos trabalhistas, como a gente vê no Uber, e uma série de riscos e mudanças muito importantes na nossa sociedade. Por exemplo, na literatura acadêmica, os pensadores contemporâneos já lançam vários alertas um pouco sombrios. Por exemplo, eu diria aqui, citaria aqui alguns títulos, como A Sociedade do Cansaço, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, Big Tech e a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, Depois do Futuro, outro livro, 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais agora, A Reinvenção da Intimidade, Políticas de Sofrimento Cotidiano e os Pecados Secretos da Economia. Tem muitos outros títulos. Pois é, Beth, mas como fica essa questão se a gente, só aqui no Brasil, é mais de 150 milhões o número de usuários da internet. E a gente sabe, todo mundo recebe, né? A grande parte das mensagens que a gente recebe é como ganhar dinheiro na internet, como se tornar milionário em um ano sendo digital influencer, mas pouca gente se pergunta, nessa corrida que parece estar sendo estimulada por fama, dinheiro e prestígio na internet, os 15 minutos de fama do Andy Warhol, onde é que a gente vai parar, Beth? Exatamente, Márcio. Por mais bizarro que pareça, essa pergunta partiu justamente de quem já ganha muito dinheiro na internet. E eu estou falando do CEO da SpaceX, Tesla e Twitter, a gente está falando do Elon Musk, de outro, do cofundador da Apple, Steve Wozniak, eu não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome dele, do célebre escritor Yuval Hariri, autor daquele best-seller Homo Deus. Então, nós temos várias pessoas muito ilustres, né, e que são responsáveis pela internet, que está aí, são expoentes desse ecossistema digital, que justamente assinaram uma carta, um abaixo-assinado, pedindo uma trégua, uma pausa nos experimentos sobre a inteligência artificial. Essa carta chocou muita gente. Ela basicamente ela denuncia uma corrida por experimentos cujo resultado a gente não faz ideia de como vai acontecer e de como, em que nível a gente vai conseguir controlar, em que medida eles são confiáveis. Não há como prever, não há como confiar e não há como, de alguma forma, paralisar esses sistemas a partir do momento que eles estejam absolutamente autônomos e desenvolvidos. Portanto, eu fui fazer uma busca, né, e conversei com a Dora Kaufman. Ela é pesquisadora dos impactos da IA, inteligência artificial. Ela também é professora da PUC São Paulo e colunista da revista Época Negócios. E para entender por que tanto medo e tanto medo que parte de quem está exatamente no topo dessa pirâmide do ecossistema digital, a gente adora, me trouxe informações
que diz exatamente o seguinte: a inteligência artificial ainda é um problema, e é um problema futuro, ainda que próximo? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela, mas ouçam a resposta que a Dora me deu. A inteligência artificial faz pelo menos uma década que ela saiu dos filmes de ficção científica e ela está na nossa vida cotidiana. Ela que está por trás das plataformas como Google, Facebook, Spotify, Netflix, Waze, Airbnb, Uber. O que faz essas plataformas funcionarem da maneira como elas funcionam são os sistemas de inteligência artificial. Por isso é muito importante que todo cidadão do século XXI adquira alguma noção, pelo menos, do funcionamento dessa tecnologia. Exatamente, Márcio. A ideia de que a inteligência artificial já controla nossas vidas não nos parece nada estranha, na verdade. E como diz a Dora Kaufman, isso não é mais ficção científica. Olha como isso é potente. Ao assistir, por exemplo, um podcast na internet chamado Seleção Literária, o que girava em torno da conversa era como os celulares e a internet já respondem a comandos de voz e não apenas cliques, traduzindo quantas vezes a gente passa pela coincidência de que a gente comenta com um amigo sobre uma pescaria, uma moto, um assunto qualquer, e de repente vem uma chuva de anúncios ou de informações a respeito. Resumindo, gente, os celulares, ao que tudo indica, já atendem a comandos, a conversas que a gente tem com outras pessoas na nossa casa. Isso diz respeito à privacidade. As conversas são escutadas, os algoritmos de que a Dora ensinou como que eles funcionam, eles estão sim trabalhando em segundo plano, mesmo sem o nosso comando direto. Nos shoppings de Madrid, por exemplo, capital da Espanha, a placa do seu carro é lida sem que você faça nada e a cancela abre sozinha na saída. Nos mercados, o seu rosto ele é reconhecido, ainda que ninguém te peça autorização. O perfil da sua rede social, de pessoas que são muito importantes na rede, de repente cai, sem que ninguém te explique por quê. Aquela vaga do emprego que a gente está buscando em várias plataformas, ela pode ser decidida, e é de fato, por um sistema racista que não gosta da cor da sua pele. Pois é, Beth, isso está acontecendo e a grande maioria da gente não faz a mínima ideia, né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente coloca hoje, nesse momento, Márcio. Para aqueles que colocam tudo na internet sem se perguntar, primeiro, quem vai ver essa informação? Segundo, como ela vai ser usada? São os chamados dados que a gente usa no jargão da internet. Terceiro, quando e por que essa informação vai ser usada? Eu convido a gente a ouvir o que a Dora Kaufman tem a nos dizer. É diverso, né, as possibilidades de potenciais danos, né? Então, a base, a lógica dessa tecnologia, do sistema de inteligência artificial, eles extraem informações de grandes conjuntos de dados. Então, nesses dados, o que são os dados? Os dados são gerados pela nossa interação no meio digital, num dispositivo digital, né? Quando a gente usa o celular, quando a gente usa qualquer sistema que seja virtual ou online, nós estamos gerando dados. Quando a gente faz compra na internet, tudo isso gera dados. E esses dados têm o nosso comportamento. Consequentemente, eles têm também nossos preconceitos. Então, aí já é uma parte dos problemas que tem que ser equacionados, que tem que ser verificados, que tem que ser encontradas soluções para minimizar, né, mitigar. Portanto, Márcio, dados não é um linguajar para especialista. Dados pessoais é aquilo que faz parte de cada segundo da nossa vida. Eu perguntei ao chat GPT, a sensação do momento, né, inteligência artificial, sobre o que as pessoas sabem e o que elas deveriam saber sobre a IA, como a gente chama também, inteligência artificial. E a resposta foi, como sempre, redondinha. Me respondeu o chat GPT: as pessoas deveriam estar cientes dos riscos associados à IA, exatamente como a Dora fala. E podemos garantir que elas não sabem exatamente quais são os vieses algoritmos e a questão da privacidade do dado. Por exemplo, o risco de preconceito que a Dora mencionou.
Por outro lado, não há também, me disse o chat, transparência. Não estamos suficientemente conscientes e alertados de que a inteligência artificial, ela pode ser usada por um bom motivo e de maneiras muito benéficas, mas ela também pode ser usada de maneira muito pouco ética e nada responsável. Por isso, a Dora me explicou, por exemplo, qual seria o problema dos carros, os tão comentados carros autônomos. Um dos grandes problemas dos carros autônomos é a interação com os outros motoristas, com os motoristas pessoas, né? E com a interação com a cidade, com toda a infraestrutura da cidade, e também várias regras, né? Regulamentações que ainda não estão resolvidas em relação à responsabilidade. Se tiver algum acidente com o carro autônomo, quem é o responsável? É quem fez o carro, quem estava dirigindo, quem alugou o carro, em suma. São várias as questões que podem resultar em potenciais danos no uso da inteligência artificial. Mas, volto a dizer, os benefícios são extraordinários. Caso contrário, nós não estaríamos nem conversando sobre esse assunto. Exatamente, não há o que questionar. Eu até estava comentando com um amigo, não há como questionar os benefícios. Outra coisa que a Dora comentou, não há como falar em inteligência artificial sem o humano. A inteligência artificial nunca vai seguir sem que tenha por trás uma pessoa. No entanto, a gente tem que avaliar os impactos hoje, né? Na Espanha, por exemplo, as máquinas já roubam o lugar dos caixas de supermercado. No Japão, me disse Dora, os robôs já cuidam das pessoas e entretêm os idosos nas casas de repouso. Os assistentes virtuais são justamente as orelhas que escutam pelas paredes. E o preço que estamos pagando por essas facilidades, é exatamente esse o termo que usam, né, dos aplicativos, talvez seja muito caro e a gente não saiba responder. Por exemplo, eu estava ouvindo um outro podcast sobre a questão do trabalho e não é difícil perceber que os motoristas de aplicativo, por exemplo, hoje trabalham o dobro e ganham a metade do que ganhavam antes da pandemia. É uma força de trabalho, por exemplo, que está altamente impactada pelo fenômeno da expoliação. Em outras palavras, violência e privação de direitos. E, Beth, esse documento, essa carta que faz esse alerta contra sistemas como o chat GPT, qual é o recado desse documento? Márcio, para mim, o recado desses bilionários da internet, ele é bastante claro. Os sistemas artificiais de inteligência são competidores da raça humana. Além do desemprego em massa, como já se vê, inclusive, vale lembrar, na indústria do Vale do Silício, que dispensou mais de 300 mil trabalhadores só no último ano. E esses sistemas podem gerar, claro, dramáticas perturbações econômicas e políticas, especialmente para a democracia, como ciberataques de desinformação, e esses são termos literais, numa tradução livre da carta escrita desse abaixo-assinado, desse manifesto. E o que os governos e as empresas estão fazendo a respeito? Essa é a grande questão, pois o papel das empresas é se manter e serem lucrativas, e o papel dos governos e da sociedade é proteger o interesse público. Portanto, a resposta nesse momento, que eu diria, uma resposta, claro, muito simplificada, é muito pouco e muito menos ainda quando a gente fala, Márcio, na necessidade de educar bilhões de usuários da rede para entender que a IA ela não serve apenas para criar avatares, carinhas bonitas, brincadeiras, memes, ou mesmo a inteligência artificial que hoje faz voz, sons, áudios sintetizados, vozes humanas sintetizadas, imagens sintetizadas, vídeos que são justamente uma criação completamente nova e independente de uma pessoa. A gente discute, por exemplo, como vão ficar as provas judiciais a partir de tanta inteligência artificial. E a gente está vendo que, a exemplo dos carros autônomos, a gente pode, inclusive, ter uma ameaça concreta e real à vida humana. Portanto, eu gostaria de lembrar que no Senado nós temos, por exemplo, uma grande discussão que já passou pela Câmara,
né, na forma de um substitutivo que já está lá com mais de 40 artigos para discutir premissas, diretrizes, sobretudo o impacto que a inteligência artificial vai ter na regulação no Brasil. E eu convido os ouvintes a verem o projeto de lei 21 do ano 2000 do deputado Eduardo Bismarck, que já foi amplamente alterado por uma comissão de juristas que analisou essa questão. Ou seja, Beth, como é que a gente vai seguir nesse caminho da internet que parece ter muitas perguntas, mas poucas respostas? A educação é um processo necessário dentro disso, nas escolas, nas redes, na sociedade em geral, é isso, Beth? É isso, Márcio. A imprensa também tem um papel fundamental, além desses atores que você mencionou. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui: é colocar a mídia, a imprensa, a comunicação de massa, a comunicação tradicional, a internet, para a gente discutir, porque afinal de contas, Márcio, é uma mudança paradigmática fenomenal na vida hoje e na vida algum tempo atrás. Por quê? Nós passamos das máquinas que agiam fora do corpo e da mente para o que a gente chama hoje de bioinfomáquina, a máquina que está internalizada, a máquina do controle. E isso quem fala é o filósofo italiano Franco Berardi, no livro Depois do Futuro. O que vem depois do futuro parece ser o que ele chama de iluminismo obscuro. Agora eu venho para aquela parte filosófica do papo de futuro, para a gente realmente pensar um pouquinho além da caixinha, né? Ou seja, esse iluminismo obscuro seria, a grosso modo, uma desordem mental baseada numa impotência, no autodesprezo e no individualismo desenfreado. Alguém aqui da geração Z ou da geração do milênio, que é depois de 2000, se reconhece nessa fala como uma geração precarizada, altamente conectada, e eu acrescentaria aqui, por minha conta e risco, altamente desinformada? Por isso, né, como dizem os espanhóis, que eu citei bastante nesse papo de futuro de hoje, já veremos. A ver, Beth, a ver. Bom, como sempre, a gente termina dizendo que você também pode contribuir com os temas aqui do Papo de Futuro, mandando sua crítica, sua sugestão, seu elogio, seu comentário para o número de WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. E a gente continua acompanhando essas questões, essas perguntas sem respostas ao longo de todas as edições do Papo de Futuro daqui para frente. Por enquanto, eu agradeço mais uma vez, Beth. Desejo a você uma boa semana e a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. E eu que agradeço e desejo uma semana muito iluminada.